Só aqui. Muito bem, estamos aqui. Paula e o Nuno também já cá estão. Vamos começar então a sessão de apresentação do Manual de Boas Práticas para o Pinheiro Bravo. Muito obrigada a todos que estão a assistir. O Manual de Boas Práticas para o Pinheiro Bravo é uma publicação do Centro Pinos e foi escrito por 3 autores. A professora Paula Soares, que é professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia, que leciona na área da silvicultura e do inventário florestal e é responsável pela instalação e monitorização de vários ensaios no país para as principais espécies da floresta portuguesa. A professora Paula Soares também é investigadora e os seus interesses de investigação passam pela modelação do crescimento do pinheiro bravo, a resina, efeitos práticos das silvícolas no desenvolvimento da árvore e do povoamento, utilização de veículos aéreos não tripulados no inventário florestal e na cartografia de áreas florestais. É licenciada em Engenharia Silvícola e doutorada em Engenharia Florestal pelo ISA. Nuno Calado é responsável pela área de Wood Regulation e Sustainability da Sonai Arauco desde setembro de 2018. No seu percurso profissional desempenhou várias funções técnicas, como por exemplo na Forestis e na AFLOPS e como secretário-geral da UNAC. Foi ainda adjunta ministra da Agricultura e do Mar entre 2014 e 2015 e presidente da direção do FC Portugal e membro da direção do PEFS Portugal. Susana Carneiro é a diretora técnica do Centro Pinos, foi docente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 1998 a 2006, é colaboradora do Centro Pinos desde 2005, assumindo atualmente a função de diretora técnica. É licenciada em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e tem um mestrado em Ecologia aplicada pela Universidade do Porto. O Centro Pinos, responsável por esta publicação, é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais agentes de fileira do pinho como representante da produção florestal, prestadores de serviços, das indústrias, da administração pública, do ensino superior e do ensino financeiro, do setor financeiro. A associação tem por objetivo promover a sustentabilidade do pinheiro bravo na floresta portuguesa, contribuindo para o fornecimento da matéria-prima adequada às necessidades industriais da fileira. Feitas as apresentações dos 3 autores, passava agora a palavra à Susana Carneiro, que nos poderá explicar a razão desta publicação e a quem é que se dirige. Susana? Olá a todos, boa tarde. Queria começar por agradecer ao CEF a iniciativa de realizar este webinar que permite que mais pessoas fiquem a conhecer esta edição do Centro Pinos. O Centro Pinos fez esta edição essencialmente para técnicos florestais, para técnicos que têm função de gestão de espaços florestais. Isto sem prejuízo de ser uma edição que também pode ser interessante para estudantes do ensino superior, para investigadores e para qualquer interessado em conhecer melhor a fileira do pinho. O nosso principal objetivo com esta edição foi, por um lado, tornar mais acessível o conhecimento que é necessário a estes gestores e, por outro lado, ter alguma componente de atualização. Esta acessibilidade tem a ver com o facto de existe um manancial razoável de conhecimento sobre o pinheiro bravo em Portugal. Existem várias edições com muita qualidade, algumas das quais do Centro Pinos. Elas estão todas disponíveis em formato digital no site do Centro Pinos, mas mesmo assim, muitas vezes, quando conversamos com técnicos florestais, nós apercebemos-nos que, por vezes, eles sentem dificuldades e têm dúvidas que nos poderão parecer básicas, o que denota que realmente nem sempre é fácil ter acesso ao conhecimento que existe.
Nós, graças ao apoio do PDR 2020, conseguimos fazer esta edição em papel de distribuição gratuita e também com uma componente de distribuição por correio a mais de 1000 dos destinatários que eu referi. Isto realmente é uma vantagem muito grande na acessibilidade ao conhecimento. Por outro lado, temos aqui realmente uma componente de acrescentar algo àquilo que já existia. Aproveito esta oportunidade também para agradecer à Paula Soares ter aceito o desafio do Centro Pinos e ao Nuno Calado. É um exemplo de como funciona o Centro Pinos em rede, a juntar diferentes competências e pessoas com boa vontade de fazer mais para termos uma floresta melhor. Esta edição realmente acrescenta aqui uma componente de flexibilização nos modelos de produção. Por vezes há uma tendência a querer seguir modelos de gestão muito de acordo com uma receita rígida e fala-se em novos modelos de silvicultura, mas às vezes parece-nos que se fala num novo modelo também num sentido um pouco rígido. E realmente aquilo que nós constatamos é que cada vez é mais importante ter uma gestão do pinhal muito flexível, em função de critérios e situações muito diferentes que os técnicos que fazem gestão do pinhal se depreendem, e também uma componente muito importante em função das condições de mercado. E, portanto, eu estou convencida e espero que este manual seja realmente muito útil a todos os que fazem a gestão do pinhal. E passo a palavra de novo à Rita para continuar a conduzir a sessão. Rita? Susana, se calhar pego eu, uma vez que... Sim, Rita, peço desculpa, estava com o mute e esqueci-me de tirar. Exatamente, e agora passar a palavra então também à Paula Soares, que nos poderá fazer uma apresentação genérica do manual. Paula. Bom, muito obrigada a todos. Vou só compartilhar porque fizemos aqui umas pequenas apresentações só para também ajudar, uma vez que estas reuniões, como não são presenciais, ajuda sempre a ter assim um plano de fundo para ser mais dinâmico. Dê-me só 2 segundos. E, portanto, a mim cabe-me apresentar, vou ver se eu consigo aqui cumprir o tempo, acho que sim, a mim cabe-me apresentar então o manual, que é um manual de boas práticas para o Pinha Brava, portanto é isso que ele pretende ser, manual prático para técnicos, para alunos de engenharia florestal que estejam a acabar e que estejam em vias de entrar no mercado de trabalho, e nós, os autores, decidimos, só um bocadinho, decidimos fazer um manual que queríamos um pouco diferente daquilo que era normal. Começámos por pesquisar coisas que nos pareciam bem feitas noutros países e resolvemos fazer uma estrutura um bocadinho diferente. Este manual restringe-se ao período que vai desde a instalação até à gestão e não contempla a parte da exploração florestal. E assim dividimos em 4 grandes capítulos, se é que a gente pode dizer assim, um sobre o Pinha Brava em si, outro sobre a rearborização por regeneração natural, outro de arborização e rearborização por regeneração artificial e depois um outro sobre a gestão dos povoamentos. E a maneira como nos pareceu mais interessante e de algum modo até inovador e mais atraente para estes tipos de documentos que hoje em dia se têm em papel, mas também têm em digital e que, portanto, têm que ter uma dinâmica um bocadinho diferente do que o livro pesado que normalmente a gente associa e que é comum ver nestas áreas. Nós fomos fazendo um conjunto de questões e fomos respondendo
respondendo a essas questões. E então no Pinhabravo começamos por aquelas coisas típicas da identificação do Pinhabravo em Portugal continental, e aqui fizemos esta distinção de Portugal continental porque o Pinhabravo, por exemplo, na região autónoma da Madeira, não é considerada uma espécie autóctone, mas é uma espécie invasora que tem um tipo que se rege por legislação diferente e portanto, nós fizemos aqui esta pequena distinção. Onde é que ele se encontra, quais as fases de desenvolvimento dos equipamentos do Pinhabravo e depois as utilizações para a madeira do Pinhabravo. E tudo começa de facto, portanto, o que eu tirei aqui são pequeninos excertos do livro, não vou obviamente estar a ler, é só para fazer pequenas chamadas de atenção, e tudo começa de facto pelo facto desta espécie ser uma espécie heliófila, intolerante ao ensombramento e com uma elevada rusticidade que vai justificar depois todas as outras coisas que nós vamos dizer nos capítulos que vêm a seguir. O Pinhabravo tem a particularidade de ser um pinheiro com pinhas com 2 anos de idade. A semente também tem uma particularidade que tem asas, portanto constitui aquilo que a gente chama os peniscos, e estes peniscos, por facto de terem essas asas, têm alguma capacidade de voar. Não tanta como aquela que nós normalmente pensamos, os peniscos vão por aí fora, eles não vão provavelmente por aí fora, porque as asas são relativamente pequenas, mas têm essa particularidade de ter asas. E aqui ainda nesta parte, outro detalhe que também vai condicionar aquilo que nós vamos dizer aqui à frente, é o facto da produção de semente viável só ocorrer a partir dos 15, 20 anos e que, portanto, vai também ela condicionar a rearborização de povoamentos jovens por regeneração natural. Estamos, por exemplo, a pensar numa situação pós-fogo, em que o povoamento adulto era um povoamento novo e em que as sementes, os peniscos não tinham viabilidade germinativa e que podem condicionar a rearborização com base na regeneração natural. Depois, no nosso capítulo da rearborização por regeneração natural, elaborámos um conjunto de 5 questões: quais é que são as vantagens da regeneração natural, o que é que determina o sucesso dessa regeneração natural, como fazer a gestão no pós-fogo, como reduzir a densidade num povoamento com origem por regeneração natural e quando é que nós devemos intervir num povoamento rearborizado por regeneração natural. E, portanto, acabamos por destacar, na resposta a estas questões, acabamos por destacar as vantagens da regeneração natural. Classicamente, vamos sempre para as vantagens e desvantagens, acabamos também, de facto, por ajuizar, referindo aquele detalhe que nós tínhamos falado há pouco, que o sucesso da regeneração natural depende da idade do povoamento, entre outras coisas, e, portanto, os tais 15, 17, 20 anos que vão condicionar esse aproveitamento. E depois, quando nós temos um povoamento obtido por regeneração natural, ou regenerado por regeneração natural, temos umas densidades muito grandes, se a regeneração for abundante e for ela a opção que seja tomada para fazer a rearborização daquele povoamento, e é preciso fazer intervenções nesse povoamento. Intervenções abrindo faixas que vão constituir as entrelinhas e fazendo depois a seleção dentro das linhas. E, portanto, nós pretendemos aqui, neste manual, não só indicar qual é que será a prática teórica mais adequada, mas depois aquilo que de facto está a ser feito atualmente, muitas dessas práticas ou muitas dessas opções condicionadas pela parte económica e do valor da operação, que muitas vezes faz com que não se efetue a prática que até poderia ser aconselhável, mas que seja a prática que é possível fazer tendo em conta os custos da exploração das florestas. Temos depois um outro capítulo de arborizar e rearborizar por regeneração artificial. Também se presta aqui a esta avaliação clássica e temos aqui então 4 perguntas: o que é uma planta de qualidade, como fazer a preparação do terreno, quantas árvores plantar e a que compasso, e como escolher entre plantação e sementeira. E distinguimos então aqui a arborização da rearborização no sentido de terreno anteriormente ocupado por floresta, o que faz com que a preparação do terreno
não consista só no controle da vegetação espontânea e na mobilização do solo, mas também na gestão dos sobrantes do povoamento que estava anteriormente. Estamos a falar das ramas, das folhas, das bicadas, das toças, e, neste caso dos cepos, e portanto de todos esses sobrantes que ficam do povoamento anterior. E depois, na resposta, numa das questões que se nos colocava, quantas árvores plantaria que compasso, sabemos que nos povoamentos de Pinha Brava e de um modo geral, compassos mais apertados corresponde maior volume total por hectare, menor volume da árvore média e menor diâmetro da árvore média. É exatamente esta influência da densidade nas variáveis da árvore do povoamento que nós exploramos aqui neste capítulo, sugerindo depois algumas densidades para determinado tipo de produto. Como é que se faz então a gestão deste povoamento? 3 questões para nós respondermos: quando se deve efetuar a limpeza? E esta limpeza não é a limpeza de matos, mas é a limpeza do povoamento, que envolve o corte das árvores, portanto estamos a pensar em povoamentos rearborizados por regeneração natural, desramar sim ou não, e quais os critérios para selecionar as árvores a desbastar e como definir quantas árvores é que nós devemos cortar. A limpeza do povoamento, no sentido de eliminar árvores do povoamento, povoamentos muito densos obtidos por regeneração natural, contribui para a diminuição do risco de incêndio, por diminuição da carga de combustível e aumento da descontinuidade horizontal e, sobretudo, da descontinuidade vertical, e esta limpeza do povoamento a médio prazo vai se traduzir na diminuição do coeficiente de adelgaçamento, que é a relação entre a altura e os diâmetros das árvores. Portanto, se as árvores crescem muito densas, muito apertadas, e se nós não reduzimos a competição numa determinada altura, estas árvores vão ser muito altas, muito fininhas e, portanto, são mais suscetíveis às quedas, resultantes de tempestades, de precipitação intensa, de eventos extremos, como também à quebra por efeito, por exemplo, do gelo nas regiões mais do interior. Falamos também da desramação e falamos então dos desbastes que se praticam em Portugal. Classicamente, por ser uma espécie intolerante, são indicados os desbastes pelo baixo, portanto remover as árvores das classes mais baixas que na execução do desbaste não têm capacidade de responder e de ascender às classes de dominância mais altas, mas na prática o que nós costumamos ver que é feito é um desbaste misto, em que nós exploramos simultaneamente as vantagens do desbaste pelo baixo de retirar as árvores pequenas, as tais que não conseguem ascender às outras classes de dominância superior, mas também retiramos árvores que estejam nas classes de dominância, porque elas, se estiverem juntas com outras de igual classe de dominância, estabelecem relações competitivas entre elas. Depois temos o conceito teórico, que seria o desbaste pelo baixo, o conceito prático, que é o tal misto, mas depois na prática é muito frequente nós vemos que no caso dos primeiros desbastes, sobretudo se nós estivermos a falar de povoamentos que foram instalados artificialmente, aplica-se muitas vezes um desbaste sistemático que se vai traduzir pelo corte da totalidade das árvores em linhas que são pré-selecionadas, por exemplo, uma em cada 5 linhas retira-se uma, e aí não há nenhum critério de seleção individual, não é pelo baixo nem é pelo alto, é um desbaste sistemático em que nós retiramos linhas completas. De qualquer modo, no final deste livro, e ele acaba aqui na parte da gestão do povoamento, o que nós gostaríamos, uma das mensagens que nós gostaríamos de passar, era que o modelo de silvicultura que nós adotamos para um povoamento de Pinha Brava deve ser suficientemente flexível para permitir alterações de acordo com a procura de mercado e com os custos de gestão e de exploração, não havendo receitas únicas e havendo de facto esta capacidade de poder mudar em algum momento da fase do povoamento, de acordo então com estas referidas procuras de mercado e com os custos de gestão e de exploração. Muito obrigada. Convido-vos então a irem ao site do Centro Pinos, onde o manual está disponível. Ele ainda não está em fase de papel, eu ainda não vi, mas já podemos fazer a leitura em formato digital e desejo umas boas leituras. Obrigada. Obrigada, Paula. Eu aproveito para acrescentar que depois irei partilhar o link onde poderão consultar a publicação do Centro Pinos no chat aqui da plataforma
Zoom. Passava agora então a palavra ao Nuno Calado, que nos vai falar do Pinheiro Bravo como uma aposta com futuro, com exemplos, resultados e casos de sucesso. Nuno? Olá, boa tarde a todos. Estou aqui a pôr isto. Está ótimo. Boa tarde a todos. Eu vou aqui também falar também muito brevemente sobre este tema. Portanto, o Pinheiro Bravo como aposta com o futuro e fazer aqui um paralelismo com o que nós fomos também falando no manual. Mas queria começar aqui por alertar, aquilo não é nenhuma novidade, mas discute-se muito isto, são as oportunidades perdidas que existem para ou sobre o Pinhal Bravo. Portanto, porque eu de facto acredito que o Pinhal Bravo é uma aposta com muito futuro, apesar daquilo que se fala sobre a percepção do risco e da produtividade. Acho que é uma aposta com futuro, mas de facto não há milagres. Portanto, a Pinhal Bravo ou outra coisa qualquer, sem uma gestão ativa, não é possível obter retornos para o investimento e obter a máxima produtividade. E estas fotos que eu aqui pus ilustram, pretendem um pouco ilustrar isto, porque é necessário termos o timing certo na intervenção da regeneração natural para que não se percam as oportunidades, o timing certo para intervenções como aquilo que a Paula há pouco falava sobre a descontinuidade vertical e horizontal. Isto são duas fotos do Paulo Fernandes da UTAD que exemplificam com muita clareza isto. Portanto, à direita uma área de Pinhal Bravo que está muito mais carbonizada porque não teve uma gestão de risco, e à esquerda uma em que tinha limpeza de matos, tinha descontinuidade, tinha que o impacto foi muito inferior. Também se usamos numa plantação uma planta de Pinhal Bravo qualquer, aqui um bocadinho entre aspas, mas, ou seja, sem estarmos atentos às proveniências ou a ver se conseguimos arranjar plantas de algum programa de melhoramento florestal do Pinhal Bravo, não conseguimos também, digamos que, aproveitar o salto tecnológico que essas plantas podem proporcionar e perdemos oportunidades. Entendo porque uma aposta com o futuro. Portanto, uma questão também que já foi referida e que também vem falada no manual é a sua plasticidade ecológica. Portanto, nós podemos encontrar Pinhal Bravo em imensos tipos de solos e de regiões do país, tem limitações como qualquer espécie, por exemplo, a altitude, por exemplo, mas como podem ver aqui também nas fotografias, desde aquelas zonas mais arenosas do litoral, ali xistos em Aroca, os arenitos aqui embaixo à direita e em cima das pedras praticamente, quer dizer, quase que tudo é possível. Agora, produtividades elevadas, é preciso garantir que a planta está no local certo em termos edafoclimáticos. Portanto, o potencial do local ajuda, contudo, mas também não faz milagres. A regeneração natural é uma oportunidade também enorme que esta espécie tem. Portanto, é uma intervenção, um modelo silvícola de menor custo em termos de gestão, portanto a planta garante uma boa adaptação em traços gerais. A rentabilidade final carece de uma gestão técnica ali otimizada, mas até ultimamente, eu vou-vos falar sobre esse exemplo, a valorização dos postos de Civara tem até permitido aproveitar enormes potencialidades, e eu vou aqui só referir muito brevemente um caso de estudo que o Henrique Reis do ICNF, que é esta foto aqui em cima à esquerda, que o Henrique Reis referiu num seminário que o Centro de Pinos organizou em novembro do ano passado, se não me falha a memória, em que aquilo é muito simples e muito pragmático. São dois exemplos de intervenções em povoamentos de Pinhal Bravo em Bastio, portanto tinham mais ou menos cerca de 25 anos, eram densidades distintas em função das intervenções diferentes que tinham tido no passado. Portanto, um deles tinha uma densidade, nesta idade, de cerca de 3.400 árvores, o outro cerca de 1.050, portanto coisas muito diferentes. Fizeram desbastes com intensidades também distintas, com objetivos diferentes, mas ambos geraram rendimentos muito interessantes. O que tinha mais densidade tinha potencial para fazer varas, teve
uma receita de 750 euros por hectare, e o outro de menor densidade, tinha potencial para fazer postos e gerou uma receita de 1.800 euros por hectare. Houve também casos de estudo ali na zona de Porto Alegre, também para aproveitamento de varas com uma máquina processadora, ou seja, por vezes as potencialidades estão lá, é preciso estar atento e aproveitá-las bem. Outra questão que se fala cada vez mais, e nós também temos de começar a falar para o Pinhal Bravo, é a silvicultura de precisão. Escolher a espécie ou a proveniência certa, no local certo, garantir boas práticas e uma gestão ativa, e com esta conjugação de fatores garantimos à partida uma máxima produtividade e boas rentabilidades. A título de exemplo, aqui esta foto do canto inferior direito é uma plantação com plantas de pinheiro bravo do programa de melhoramento francês. Esta planta, que já tem 1,30 m, 1,5 m, tem um ano. Portanto, ou seja, crescimentos muito fortes, portanto, boa adaptação, sem mortalidades, portanto, mais uma vez, para conseguirmos ter depois resultados como estes que estão aqui do lado esquerdo, é preciso garantir estas diferentes questões. E por fim, aquilo também que a professora Paula também falou sobre a flexibilidade da produção, portanto nós em diferentes momentos de gestão do pinhal, ou até no mesmo momento, mas de forma integrada, temos diferentes potencialidades. Então, trituração, ou serração, ou postes e varas, isto parece não, mas é muito importante até numa perspectiva de gestão de risco do mercado, em que em determinado momento um produto pode estar mais valorizado que outro e conseguimos um bocadinho ter esta gestão. E por fim, uma questão também que é muito importante, que é a complementaridade da produção. A resina, se calhar, digamos que é o modelo mais comum, tanto com a exploração das bicas, e que permite, nos anos mais avançados da gestão de povoamento, ter rendimentos muito interessantes para o produtor. Tem também ganhos que são muito importantes, mas que não se contabilizam economicamente, que é o facto do povoamento estar mais vigiado, a redução do risco de incêndio, tudo isso é muito importante. Os cogumelos, e este é um exemplo de um apanhador em Vila Pouco da Guiar, se não me falhar a memória, embora seja um mercado obviamente mais desregulado e muito pouco, como é que se diz, muito pouco controlado, mas que tem um potencial enorme. E por fim, algo também que se fala pouco nas regiões norte e centro, mas que são estes povoamentos mistos em sistemas agroflorestais aqui da zona sul do país, em que misturados com sobreiros e pinheiros mansos aparecem estes povoamentos, estas árvores de pinheiro bravo, uma gestão mínima, só condução, não deixar arder, portanto aquilo até se faz muitas vezes com a silvopastorícia e dá também complementos muito importantes. Por fim, só num breve parênteses ao pinheiro bravo, e voltando aqui à espécie certa, no local certo, não nos podemos esquecer do menu de coníferas que temos em Portugal e que complementam as capacidades ou as limitações do pinheiro bravo. Tenho aqui alguns exemplos, como o pinheiro larício, o pinheiro radiato e a pseudotsuga. A título de curiosidade só, estas de pseudotsugas, por acaso são do povoamento pequeno, que a Sona Aeral que tinha e que cortou este ano. Isto deu mais de 300 toneladas por hectare com 30 anos, então rendimentos muito interessantes, e ali em cima o pinheiro radiata que está ali identificado. Isto se calhar também quase que a professora Paula quase que merecia também um webinar para falarmos sobre isto. Eu estou a manter a professora Paula porque a professora Paula fez umas avaliações em alguns povoamentos pequeninos de pinheiro radiata ali na zona centro do país, que nós tínhamos curiosidade em ver as produtividades. Isto com povoamentos pequenos, mas com 10, 17 e 18 anos, dão com crescimentos médios anuais na casa dos 17 e 18 metros cúbicos hectare ano. Obviamente isto não é em todos os locais, mas há locais onde isto funciona muito bem. E para já é só. Ok, Nuno, obrigada. Gostaria agora de passar a palavra à Susana Carneiro, que nos vai falar sobre outras ações em curso de transferência de conhecimento do Centro Pinos. Susana? Olá, Rita.
Obrigada. Sim. Que O outras Centro ações? O Centro Pinos tem muitas ações de transferência de conhecimento e eu não vou amassar os participantes a elencá-las todas, mas vou fazer uma sugestão muito importante de, se ainda não subscrevem a nossa newsletter, para o fazerem através do site do Centro Pinos, porque é a melhor forma de estarem sempre informados quando nós temos um novo evento técnico e nova informação. Eu selecionei três exemplos para vos falar. Um deles tem a ver com informação que não conseguimos incluir nesta edição de que estamos a falar hoje. A Paula Soares fez um trabalho muito interessante de sistematizar a informação de vários eventos que o Centro Pinos organizou nos últimos anos e que funcionam como uma espécie de estudos de caso, e, portanto, o Centro Pinos vai fazer uma edição desses estudos à partida num formato exclusivamente digital, mas é uma das ações que nos está a entusiasmar muito, tornar mais acessível um conjunto de casos muito interessantes que o Centro Pinos já foi apanhando ao longo destes últimos anos, mas que temos noção que o acesso não é muito fácil a quem fora do Centro Pinos queira ter acesso a essa informação. Depois também gostava de chamar a atenção que esta edição é acompanhada por outras duas edições que também já estão em formato digital no nosso site. Uma é uma compilação de tabelas de produção, que é uma informação que nós também nos apercebemos que muitas vezes os técnicos têm dificuldade em ter acesso, e com esta edição acho que vai ser mais fácil os técnicos consultá-las, não só porque muitos delas vão receber a edição em papel, mas também porque está disponível no nosso site, e uma outra edição focada exclusivamente no mercado da madeira de pinho, para os técnicos terem noção de quais são as possibilidades de valorização do pinhal bravo, quais são os fatores que fazem com que esse potencial de escoamento comercial seja mais ou menos aproveitado, quais são os consumidores de madeira de pinheiro bravo que existem em Portugal, compreenderem melhor como é que funciona o mercado, como é que funciona a formação do preço, quais são as perspectivas da evolução da procura, e se esta edição de Boas Práticas de Pinheiro Bravo veio atualizar alguns conhecimentos, mas também tornar mais acessíveis outros que estão consolidados, esta edição de mercado penso que é mesmo nova, inovadora, e acho que é um elemento de ligação, de comunicação muito importante que estava a faltar ao Centro Pinos, e que estou certa de que os técnicos vão ter muito interesse e beneficiar muito desta edição. Todas estas edições também foram pensadas para terem um formato acessível e sintético, para facilitar a leitura e as principais mensagens numa época em que realmente todos temos cada vez menos tempo para nos dedicarmos a assimilar nova informação. Por último, gostava de destacar uma atividade muito interessante que vai decorrer no contexto do Centro de Competências de Pinheiro Bravo, em que o Centro Pinos, como creio que saberão, está associado à estrutura de coordenação. Os que são membros do Centro de Competências de Pinheiro Bravo poderão já ter acesso a esta informação, mas muitos dos que estão presentes nesta reunião poderão não saber. O Centro de Competências do Pinheiro Bravo, mais uma vez com o apoio do PDR 2020, compilou um conjunto de informação científica e técnica que está disponível numa plataforma gratuita na Mendeley, e qualquer pessoa que entre em contacto com o Centro de Competências do Pinheiro Bravo ou com o Centro Pinos pode receber um convite para ter acesso a essa informação. Além do acesso à informação,
uma coisa muito importante é analisar e ruminar essa informação e extrair os conhecimentos que realmente são importantes para os técnicos que fazem gestão de pinhal, e estão criados grupos de trabalho que vão fazer esse trabalho e que vão arrancar a curto prazo. A Paula Soares é a coordenadora desse grupo de trabalho. O Nuno Calado é a pessoa do Centro de Competências que está a ajudar a Paula Soares neste trabalho, e, portanto, eu desafio os técnicos e os gestores de pinhal, não só os investigadores que possam estar a ouvir, a aderirem a este grupo de trabalho, porque é muito importante realmente todas as sensibilidades para conseguirmos extrair a informação mais importante para a fileira. E eram estas os três exemplos que eu selecionei, porque estão mais no imediato, e reforço mais uma vez a importância de subscreverem a nossa newsletter para terem conhecimento de toda a informação. Relativamente a esta edição em papel, muitos de vocês vão recebê-la por correio, porque o Centro Pinos fez uma base de dados bastante aprofundada de técnicos. Como devido à situação da pandemia, a distribuição desta edição foi atrasada, mas nas próximas semanas muitos de vós vão receber estas edições pelo correio. Se após esse período o Centro Pinos vai lançar um novo convite para as pessoas que não receberam, para nos solicitarem o envio dessas edições. Nós ainda temos aqui uma margem para enviar esta edição a papel a mais técnicos relativamente à base de dados que já foi iniciada. Portanto, estejam atentos, peçam as edições, porque o Centro Pinos não quer mesmo ficar em estoque com nenhum dos 5.000 exemplares de cada uma destas 3 edições. Muito obrigada pela vossa atenção, e passo então a palavra à Rita novamente. Obrigada, Susana. Eu aproveito para dizer a todas as pessoas que estão a assistir que coloquei no chat daqui desta sala o link do Centro Pinos, onde está esta publicação e outras 2 que a Susana também mencionou. Poderão consultar o PDF, e queria também deixar já o convite para, se tiverem alguma questão para colocarem aos oradores, para escreverem aqui no chat. A seguir às apresentações, demos algum tempo para perguntas e respostas, por isso estejam à vontade. Eu agora perguntava também aos 3 oradores quais boas práticas identificam como cruciais. Susana, se quer identificar alguma das boas práticas, começava já pela Susana. Ok, eu vou então compartilhar aqui uma pequena apresentação que apresentei, creio que a estão a ver. Sim, estamos a ver. Ok, e que tem a ver com a qualidade e a proveniência da planta, que no fundo foi algo que brevemente quer a Paula, quer o Nuno já referiram, mas eu vou reforçar esta mensagem porque realmente é algo que pode fazer uma grande diferença. Por um lado, existem várias regiões de proveniência em Portugal que estão explicadas no livro, foram definidas pelo ICNF, e realmente para o sucesso de uma arborização ou rearborização é muito importante que a semente, a planta que foi utilizada, venha de uma proveniência adequada. Outra questão tem a ver com a utilização de plantas melhoradas. Como o Nuno Calado já reforçou, e é uma das mensagens que nós temos nesta edição, neste momento é realmente uma oportunidade não aproveitada. Apesar da nossa capacidade de arborizar com plantas melhoradas ainda ser algo limitada, varia com a produção anual de semente
mas ronda os 2.000 hectares ano, aquilo que nós contactamos é que nem sempre é utilizado e muitas vezes por falta de conhecimento ou dos técnicos estarem sensibilizados para solicitar essas plantas. O programa de melhoramento genético que existe em Portugal é da responsabilidade científica do INIAV, já existe há várias décadas e neste momento disponibiliza semente e planta no mercado com um ganho em volume de 21% e 17% em forma. Portanto, este ganho na forma pode, por exemplo, repercutir-se em ter um maior aproveitamento do tronco para serração. Isto naturalmente que se traduz num aumento de receita ao fim do ciclo de produção e, claro, também eventualmente um ciclo de produção mais curto por chegarmos ao volume ou ao diâmetro objetivo antes do que chegaríamos sem utilizar este tipo de plantas. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo com base numa tabela de produção em que se forem utilizadas plantas com melhoramento genético, reparem que, por exemplo, num primeiro desvaste realizado aos 15 anos com uma planta normal, teríamos 7 metros cúbicos e enquanto que se fosse com planta melhorada já teríamos 8,6. Isto num primeiro desvaste em que o volume ainda não é significativo. Se passarmos isso para o volume final do povoamento e termos em conta os preços médios de comercialização, pode traduzir-se num acréscimo de mais 1.400 euros por hectare na receita num corte final, de maneira que realmente é uma pena não aproveitar esta oportunidade. Na nossa edição também temos esta chamada de atenção. O Senasef, que é uma estrutura do ICNF, comercializa a semente proveniente do Programa de Melhoramento Genético. Atualmente, esta semente é a única que é comercializada pelo Senasef com a categoria de qualificada. Portanto, um técnico que queira utilizar este tipo de material ou adquira semente ou então adquira um viveiro que utilizou esta semente e que também vai comercializar uma planta que tenha a categoria de qualificada. Apesar de esta semente teoricamente ser mais indicada para a região litoral do país, existem inúmeros exemplos de utilização deste tipo de planta em outras regiões do país e sempre com boa adaptação. E era esta mensagem que eu vos queria deixar. Referir que o Centro Pinos também tem um pomar produtor de semente melhorada que está neste momento com 20 anos. Esta semente ainda não está a ser comercializada, mas vai ser no breve prazo. E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Vou passar a palavra aos meus colegas para apresentarem as boas práticas que selecionaram. Não sei se quer começar a Paula ou o Nuno, talvez a Paula. Paula está a partilhar o ecrã. Já estão a ver? Sim. Estamos a ver, sim. Okay. Então, isto tudo, quer dizer, nós quando escrevemos o livro, demos-nos todos muito bem e foi tudo, correu bem. Nunca tínhamos trabalhado os três em conjunto e acho que correu bem. Isto para explicar que as boas práticas que eu selecionei aqui são as práticas que foram referidas pela Susana há bocadinho, porque nós não revemos as apresentações dos outros e, portanto, acabam por ser as mesmas. De qualquer modo, destas boas práticas referidas, quais é que são cruciais do meu ponto de vista, são todas aquelas que, no mínimo, visam a manutenção da produtividade e da vitalidade das áreas florestais. E eu a este propósito gostava de dizer-vos que se nós tivermos em conta que a produtividade é o resultado da qualidade da estação e das práticas civícolas que resultam da implementação do planeamento e da gestão para aquelas determinadas áreas, esta palavra estação envolve o conjunto das características edafoclimáticas, ou seja, sol, clima e também topografia, portanto ser mais ou ser menos acidentada e obviamente que
em função da estação, assim eu escolho uma determinada espécie. O pinha-bravo dá-se nos determinados sítios, o pinus radiata, o pinha radiata se calhar dá-se noutros sítios que não serão exatamente os mesmos, e portanto este conjunto de características que definem a estação vão permitir eu utilizar uma espécie ou outra espécie. O que eu posso depois fazer é, em função das características da minha estação e do pinha-bravo ser adequado para ela, eu aumentar a produtividade através de práticas civícolas e de gestão. E neste contexto surgia aqui o elemento solo como um elemento de suporte que deve ser conservado. E eu sugeria que, sempre que possível, quando a regeneração natural for abundante, for proveniente de povoamentos que anteriormente tinham boas características fenotípicas, tiver uma boa distribuição pelo local, ou se por acaso não tiver uma boa distribuição, desde que seja possível fazer o adensamento com sementes recolhidas naquele local ou com plantas produzidas a partir de sementes naquele local, que deva ser uma opção a considerar. E é este propósito, era aqui que vinha a tal sobreposição, e a este propósito eu já vi que está aqui na assistência o António Nora. Nós tínhamos um conjunto de modelos de civicultura dirigidos para a gestão de regeneração natural que distinguiam o pinhal das areias dunares do litoral do pinhal interior, e temos exatamente esse conjunto de modelos de civicultura que irão então ser disponibilizados numa versão online, numa publicação online, e que reúne a experiência dos técnicos, quer que tenham trabalhado no litoral, como seja o Otávio, no caso eram os do Otávio Ferreira, quer as pessoas que têm mais trabalhado no interior, que é o António Nora, da Floresta Atlântica, o Manuel Rainha, não está no ICNF agora, não, está nos Fogos, não é? Não me lembro como é que se chama. Na AGIF, e o Henrique Reis, que está no ICNF. Portanto, dos seminários que o Centro Pinos tem organizado, e o ICNF também organizou um em Vila Real, Trás-os-Montes, junta-se uma série de informação que vai visar mostrar de que modo é que modelos de civicultura distintos, em função das características do local e do desenvolvimento dos povoamentos nesse local, podem conduzir a povoamentos de produtividade mais elevada e economicamente viáveis, que é aqui de facto a grande palavra que faz a distinção destes modelos de regeneração de outros modelos de regeneração que nós possamos considerar. Nuno, exemplos de boas práticas. Só partilhar. Já estamos a ver, sim. Pronto. Eu vou falar sobre o compasso e roubei aqui uma autorização da professora Paula e já vou perceber porquê. Portanto, o compasso, como é óbvio, como já foi aqui falado várias vezes, tem impacto quer nas variáveis da árvore e do povoamento. Fala-se nos manter os 3 a 4 metros para a entrelinha, e depois com variações de densidade nos locais mais produtivos com maior número de árvores por hectare, e nos locais menos produtivos com menor número de árvores por hectare. Tenho aqui 4 exemplos disto que estou aqui a referir. A professora Paula Soares tem algo que nós devíamos todos marcar uma visita para ir lá ver, que é, tem um ensaio de compassos. São todos convidados. Pronto. Um ensaio de compassos de Valdecavalos, que é em Viseu, portanto, que foi a professora Paula que instalou e que tem vindo a gerir. Já o mediu 6 vezes ao longo de 22 anos, portanto, até 2016, e do que ela me explicou vai medir, portanto, este ano, outra vez, portanto, já com 26 anos. Portanto, o que é que isto tem de relevante? É que tem portanto, um ensaio científico, com 2 blocos, 8 parcelas, daquelas questões todas mais científicas, mas em que é testado e demonstrado combinações de 3 e 4 metros na entrelinha, em que depois a plantação na linha está a 1, 2, 3 e 4 metros. E isto é, ou seja, com densidades que variam das 600 aves até às 3000. Porquê é que isto é interessante? Porque mais do que os modelos, isto até permite localmente
as pessoas visualizarem, depois suportarem a sua análise visual com os dados que vão sendo recolhidos ao longo do tempo nos sucessivos inventários que têm sido lá feitos. Isto que está aqui é uma tabela do relatório de mestrado do Rafael Pelarico, que trabalhou com a professora Paula. Eu queria aqui só salientar dois exemplos, só para percebermos, porque estes blocos estão todos em sequência, portanto salvaguardando alguma variabilidade que existe sempre no solo, mas são áreas pequenas, portanto estão todas em sequência. E, por exemplo, se pegarmos aqui no compasso, no 4x2, que é o que está aqui com esta barrinha verde a meio, para os 22 anos, ali uma conta de Mercier, se quiserem, do acréscimo médio dos dois blocos, dá um acréscimo médio de 8 metros cúbicos hectare ano, Pinheiro Bravo, em Viseu, tanto Nuno, estás com um problema na net? Não está? Não ouviu no nossos fluxos? Eu consigo, não, eu estou a ouvir bem. Então desculpa. Okay. É a minha net, então, desculpa. Portanto, um acréscimo médio de 8 metros cúbicos hectare ano e um volume mercantil de 170 metros cúbicos por hectare. Portanto, temos um bloco com 182 e o outro com 160. Isto para o compasso 4x2. Agora, se olharmos, acho que isto não dá, tenho que pôr menos densidade, escolhia um 4x3. O que é que ia acontecer? O acréscimo médio já deu de 6 metros cúbicos hectare ano e o volume mercantil dá em média de 130 metros cúbicos por hectare. Portanto, só esta diferença de volume, fazendo umas contas a preço de trituração, dava uma diferença de valor de 1.500 euros por hectare. Se escolhêssemos o compasso 3x2, portanto, com mais densidade de plantação, portanto, cerca de 1.666, o acréscimo médio era ainda inferior, de 5 metros cúbicos, o volume mercantil de 100, portanto, dava uma diferença ainda superior face ao compasso de 4x2, na ordem dos 2.700 euros, contabilizando todo o volume mercantil a preço de trituração, só como exemplo. Ou seja, o que isto tem, que eu acho que é extraordinário, é um compasso já, aquilo que se fala muito, que a floresta precisa de ensaios de longo tempo, ou seja, temos aqui uma coisa vai agora fazer 26 anos, que não ardeu, que é uma coisa também muito, muito importante, e que demonstra, não só com base nestes dados que são muito elucidativos, mas também de certeza localmente quando formos lá visitar após o confinamento, ou vamos de máscara, seja o que for, mas demonstra bem o efeito que a escolha certa do compasso tem na rentabilidade e na produtividade do povoamento. Era só este exemplo. Ok, Nuno, muito obrigada. Nós estamos aqui um bocadinho já em cima do tempo previsto para esta sessão e, entretanto, recebemos aqui algumas questões. Não vamos ter tempo para responder a todas, pelo menos para já, depois poderemos ver se poderemos responder posteriormente a esta sessão, talvez no evento do Facebook. Eu tenho estado a comentar algumas, Rita. Assim, mais, as que são comentários sem ser perguntas, okay. Eu tenho estado a comentar no chat, portanto depois será visível quando a gente as transformar em abertas, está bem? Ok, muito bem. Eu tenho aqui, então eu vou ler aqui uma das perguntas que é dirigida mesmo ao Nuno, ok? Não sei se o Nuno consegue ler a pergunta também. Sim, é da Sofia Ramos? Da Sofia Ramos, exatamente. Sim, não, isto é muito simples, até porque no site do Centro Pinos está disponível a apresentação que suportou aqueles dados que eu falei. Portanto, se forem ao site do Centro Pinos, é uma jornada técnica do ano passado, de novembro, se não falhar a memória, de novembro de 2019, e está lá a apresentação do Henrique Reis, até com mais dados e mais informação e com fotografias, portanto é muito fácil de terem os rendimentos e o valor apurado, é fácil. Convido todos a irem ao site do Centro Pinos explorar isso. Se tiverem dificuldade em encontrar, podem sempre enviar-nos um e-mail que nós enviamos. Entretanto, há aqui uma questão que poderei dirigir à Susana, que é da Nélia Aires, que diz: relativamente à capacidade de sequestro de carbono do Pinheiro Bravo, havendo valores publicados no IFN 6 para a espécie, poderia ser útil haver uma referência ao potencial de sequestro de carbono para as várias fases de desenvolvimento dos povoamentos e modelos de gestão,
sejam regeneração natural ou artificial. Pondera-se alguma publicação sobre este tema? Susana, como estamos a falar das publicações aqui do Centro Pinos, pondera o Centro Pinos fazer alguma coisa sobre este tema? Eu agradeço a questão, é muito pertinente. Eu também já tinha lido, assim como todas as questões que colocaram, realmente denotam que há muito interesse em falar sobre estes assuntos e se calhar temos que pensar em ter um formato mais interativo em que tenhamos mais tempo para as pessoas colocarem questões e discutirmos, porque realmente há algo que eu ainda não tive a oportunidade de dizer, mas algo que foi muito interessante no processo desta edição foram as discussões que eu, a Paula e o Nuno tivemos sobre o Pinheiro Bravo, porque realmente nós que já trabalhamos há muitos anos com as espécies e outras pessoas, há sempre muita coisa para aprender e para questionar. Relativamente à questão muito interessante que a Nélia coloca, aquilo que eu lhe posso dizer é que neste momento não está no plano de trabalhos do Centro Pinos ter uma edição com esta informação específica, e eu creio que eventualmente alguma desta informação pode estar dispersa em alguns artigos de caráter científico, e talvez este trabalho que vamos a fazer agora no Centro de Competência nos permita fazer algum ponto de situação da informação que existe e está dispersa e daquela que realmente ainda não existe. De qualquer forma, é importante conhecer melhor realmente os designados serviços do ecossistema que o Pinhal fornece, em que o sequestro de carbono é muito importante. Aquilo que o Inventário Florestal Nacional demonstra é que o Pinhal Bravo continua a ser o maior reservatório de carbono da floresta portuguesa, quer em termos absolutos, quer por unidade diária, e eu admito que esta informação por fase de desenvolvimento do povoamento também seja possível obter a partir do Inventário Florestal Nacional, mas simplesmente ainda não foi fornecida, de maneira que realmente é um bom fio para nós apanharmos e talvez um dia venha a produzir uma publicação do Centro Pinos, que pode não ser uma edição técnica, mas pode ser um número de uma edição digital ou um número da nossa newsletter em papel. Obrigada, Susana. Fica aqui a ideia de, se calhar num futuro próximo, haver uma publicação dedicada a este tema. Eu vou passar só a ler mais uma pergunta. Vejam dos três quem é que quer responder, e diria talvez que às outras questões tentamos depois responder via o evento Facebook. Talvez seja melhor assim, porque já passámos o tempo destinado para esta sessão. Portanto, vou ler aqui a pergunta de Rui Ventura, que diz: será benéfico efetuar algum tratamento em plantação jovem em zonas de geadas, e que altura aconselham curar com inseticida depois de executar a enxertia? Não sei se alguém pode responder a esta pergunta, de um de vós, Paulo, ou Nuno, ou Susana, ou se é demasiado técnica. Eu não percebo muito bem sequer a pergunta. Estamos a falar de Pinheiro Bravo, não é? No Pinheiro, aqui nota-se bem na seleção da pergunta que a Rita não é florestal, porque um de nós não teria selecionado essa questão. Okay. Com certeza tem muito interesse para quem a colocou, e nós, se a compreendêssemos melhor, provavelmente também chegaríamos a algo interessante, mas realmente baralha, porque no Pinheiro Bravo não se faz enxertia, ou pelo menos não é uma prática generalizada. Ok, pronto. Fica... Vamos então só passar para... Querem selecionar alguma pergunta? Se calhar é melhor assim. Vocês os três conseguem ler as questões aqui no chat? Susana, ou Paulo, ou Nuno? Se há aqui alguma das questões... É assim, há aqui uma questão muito importante. Não é uma questão, é um comentário.
que diz que não faz qualquer sentido a regeneração natural porque a floresta precisa de ser alinhada. E eu gostava de contestar este comentário, porque aquilo que é preciso é alinhar a regeneração natural. Porque a regeneração natural é um processo, como a expressão indica, é natural. É uma rearborização que a natureza oferece gratuitamente. Agora, depois, há realmente que alinhar. Mas quando ela lá está, há que aproveitar, porque tem várias vantagens relativamente à plantação. Okay. Rita, se calhar tens aqui a do Marco Ribeiro, que se calhar dava aí para o Nuno. Do fogo, Nuno, vê lá, em que ele fogo, diz, são cada vez mais os exemplos que atestam a utilidade do fogo controlado como única ferramenta de diminuição de risco de incêndio nos bastios até 20 anos. Estão a recolher informação sobre isso. Nas intervenções que são propostas para redução de densidades, indicam a abertura de linhas com 3 metros de largura. Não existem problemas com muitas árvores caídas posteriormente à intervenção. Por acaso, uma das coisas interessantes, no âmbito do Forestwise, que é o laboratório colaborativo da gestão integrada da floresta e do fogo, foi submetido um projeto de ideia para a floresta de várias ações, e uma das ações que está lá inserida é precisamente fazer ensaios em regeneração natural com diferentes técnicas, ou seja, o que se pretende é, no fim, ter um output como um guia de boas práticas para a gestão da regeneração natural, em que, em função da tipologia da regeneração natural, idade, condições de sol, densidade, seja o que for, testar diferentes tipos de intervenção, medir tudo, medir produtividades das máquinas, medir tempos de trabalho, tudo isso, e depois no fim fazer uma análise económica, para depois termos como output final um guia que nos diga para este tipo de regeneração natural, o tratamento, digamos que a intervenção mais adequada será esta, porque assim. Portanto, este projeto foi submetido o ano passado e do que nos disseram estará quase para decisão. Portanto, nós, se isto correndo bem e sendo aprovado agora, nós no próximo outono e inverno iríamos começar a escolher os locais, fazer estes ensaios, portanto isto entra ao INEAV, entra ao ISA, entra ao UTAD, para fazer todos estes ensaios, medir e depois termos, no espaço de 2 anos, um trabalho mais cientificamente e tecnicamente fundamentado sobre a forma, mais quantificado, por assim dizer, sobre a forma como fazer melhor a intervenção em regeneração natural. Portanto, esperemos só que seja aprovado, eu acho que sim, vai ser, mas ainda não está, temos que esperar. Ok, pronto. Nuno, obrigada. Estamos 18 minutos após o tempo definido. Penso que é a altura agora de darmos por encerrada. Não sei se têm mais alguma coisa que gostariam de acrescentar, a Paula ou o Nuno ou a Susana. Agradecer ao ISA esta iniciativa, que foi muito interessante, e voltaremos qualquer dia para mais coisas. E marcamos encontro em Val de Cavalos, já sabem. Exatamente. Olha, eu vou para lá para a semana medir, portanto, podem lá ter comigo se quiserem. Só para agradecer, de facto, temos aqui um público temos 60 participantes. Parece-me excelente, a seguir ao almoço, uma sexta-feira à tarde, muitos técnicos, muitos curiosos, que nós não identificamos como colegas nossos, como técnicos, e portanto acho louvável que as iniciativas são necessárias, são importantes, é maneira de passar conhecimento, é maneira das pessoas também saberem quem nós somos e onde é que nós estamos, e portanto agradecer a todos o facto de estarem aqui presentes também. Muito obrigada à presença de todos e às questões muito interessantes que colocaram. Obrigada a todos os participantes também que estiveram aqui a assistir. Eu julgo que com esta iniciativa conseguimos perceber que há de facto interesse e procura neste tipo de informação, e com pandemia ou sem pandemia, estas sessões online são uma coisa a encarar para o futuro. Parece que vieram para ficar. Facilita também a partilha e a interação com todos. Não tivemos tempo para responder. Desculpa interromper, deixa-me só dizer, se calhar podemos dizer às pessoas que nós depois podemos disponibilizar as apresentações e que tu podes colocar no site do CEF para as pessoas consultarem, está bem? Exatamente.
no Centro de Estudos Florestais iremos depois disponibilizar as apresentações dos 3 oradores. Será feito um post também nas redes sociais, portanto, quem não está a seguir o Facebook do CEF, já agora convido a seguir, para ficarem a par também de todas as outras iniciativas que o CEF desenvolve. Vamos dar por encerrada esta sessão. Muito obrigada à Susana, à Paula e ao Nuno e a todos os participantes e até uma próxima. Obrigada. Boa tarde. Adeus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Adeus. Boa tarde.